O rapaz se casou com a filha mais feia de um bilionário, e no casamento ele ficou chocado quando... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo à noite, no coração da cidade antiga, a mansão dos Soares se erguia como uma fortaleza, com paredes brancas imaculadas e janelas amplas iluminadas por lustres de cristal. João puxou a gola da camisa, a mão suada apesar do friozinho típico de junho. O terno alugado de uma loja barata não lhe caía bem, o que o fazia se sentir ainda mais deslocado entre as pessoas elegantemente vestidas que se reuniam no jardim da mansão. Ele ficou encostado discretamente ao lado do caminho, tentando esconder o constrangimento por trás dos óculos grossos. João, já chegou, por que tá aí parado? Entra. A voz familiar veio de trás. Era Sérgio, colega da faculdade, e também quem o arrastara para aquele lugar tão estranho. João se virou e viu Sérgio, postura confiante, terno Armani perfeitamente ajustado, a gravata enfiada com estilo no bolso do paletó, cabelo penteado com brilho. Eu acho que não devia entrar, murmurou João, desconfortável. Sérgio riu alto, passou o braço pelos ombros de João e o puxou para dentro. Deixa de besteira. Essa é a chance da sua vida, cara. A festa é do seu Ernesto Soares. Dizem que hoje ele vai apresentar as filhas. Vai que você dá sorte com uma delas, hein? João esboçou um sorriso forçado. Sabia bem quem era. Um engenheiro recém-formado, vindo da periferia pobre do bairro de Paraisópolis, salário apertado, e agora ali, num universo de elite onde só se sentia pequeno. Eles entraram no saguão principal da mansão. O teto era altíssimo, com lustres de cristal cintilando como milhares de estrelas aprisionadas. Por toda parte, ternos bem cortados, vestidos de gala deslumbrantes, taças de champanhe nas mãos de convidados que falavam com suavidade e astúcia. A música suave vinha de uma orquestra ao vivo num canto do salão. Mas o ambiente exalava uma artificialidade estranha, como se tudo fosse um grande palco e os presentes, apenas atores com máscaras bem ajustadas. Todos os olhares se voltaram para a escadaria que dava acesso ao grande salão, onde 3 jovens haviam acabado de aparecer. Murmúrios e comentários sussurrados invadiram o ar. Aquela é a Lúcia, modelo. Saiu na capa da Vogue Brasil mês passado. E aquela é a Teresa, formada pela Universidade de São Paulo. Inteligentíssima. Bonitas, inteligentes, típicas filhas da família Soares. Mas ninguém falou sobre a quarta moça, aquela que permanecia calada no canto mais afastado, quase se confundindo com a parede, apagada em meio ao brilho exagerado do ambiente. João a viu. Cabelo preto preso de forma solta, rosto marcado por cicatrizes queloides que iam da têmpora até o queixo, pele pálida. Pequena, com as costas levemente curvadas, o olhar assustado percorrendo o ambiente como o de um passarinho preso numa gaiola. Ninguém se aproximava dela. Os olhares passavam por cima com pena, desprezo ou fingida indiferença. Sérgio olhou para João e sussurrou. Para de encarar. Aquela é a Camila, a filha mais nova. Dizem que nasceu deformada. Ficaram anos escondendo ela. Com aquela cara. João franziu a testa, incomodado com o tom do comentário. Mas permaneceu calado, apenas observando. Havia algo em Camila que fazia seu peito apertar, não pelas cicatrizes, mas pela solidão absoluta que emanava dela. A festa continuava com brindes, risadas, apertos de mão e troca de cartões de visita. Mas o clima mudou quando Ernesto Soares, o dono da mansão, um bilionário famoso no Brasil, subiu ao palanque para discursar. Ele já passava dos 60, cabelos grisalhos salpicados, corpo ainda firme, olhar cortante como lâmina. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Ernesto tomou um gole de vinho, pousou a taça e falou pausadamente. Agradeço a presença de todos. Não gosto de rodeios, então vou direto ao ponto. Minha família precisa de alguém digno para continuar o legado. Minhas 3 filhas. Todos conhecem. Ele fez uma pausa, lançou o olhar entre os convidados e parou em Camila, que ainda estava encolhida contra a parede. Mas ainda tem a caçula, Camila. Quem, entre os senhores aqui, aceitar se casar com ela, receberá participação acionária do Grupo Soares. A voz dele era grave, como um martelo batendo na madeira. O salão mergulhou num silêncio profundo. Olhares de espanto, desprezo e incredulidade cruzaram o ambiente. Ninguém se moveu. Ninguém se ofereceu. Camila baixou ainda mais os olhos, as mãos trêmulas apertando a barra do vestido. João sentiu o coração bater fora de ritmo. Não sabia por quê.
Mas suas pernas começaram a se mover, caminhando entre os convidados em direção a Ernesto. Sérgio o segurou pelo braço, sussurrando em pânico. Você tá louco? Sabe o que tá fazendo? Mas João não parou. Ficou diante de Ernesto e, com a voz trêmula porém firme, declarou: Eu aceito. Os cochichos voltaram, desta vez mais intensos. Sérgio estava em choque. Os demais convidados olhavam para João como se ele fosse um maluco ou um pobre coitado faminto por dinheiro. Ernesto arqueou uma sobrancelha, com um sorriso frio no canto da boca. Qual é o seu nome? João Muniz, ele respondeu, engolindo em seco. Ernesto assentiu, o olhar profundo como se vasculhasse cada canto da alma de João. Ótimo. Prepare-se. O casamento será na próxima semana. Sérgio puxou João para um canto, furioso. Você tem ideia do que acabou de fazer? Vai se casar com aquela criatura? Por dinheiro? Por ações? São Paulo inteiro vai rir da sua cara. João cerrou os punhos, sem responder. Sérgio saiu indignado, deixando João sozinho com a música distante e as risadas geladas ecoando pelo salão. Mas, na mente dele, só havia uma imagem, o olhar de Camila. Não era um pedido de socorro, era um olhar que já não acreditava em ninguém. Ele suspirou, lembrando da própria mãe ridicularizada durante anos por vizinhos do bairro por causa do rosto deformado num incêndio. O mesmo olhar, a mesma dor, as mesmas vozes sussurrantes, o mesmo mundo que empurra para as sombras quem não é bonito. João não sentia pena de Camila. Ele a compreendia. Ele se via nela um estranho, um excluído nesse mundo de aparência. E naquele momento, ele soube, não era pelo dinheiro. Era porque, pela primeira vez, queria caminhar na direção de alguém. Não para salvá-la, mas para existir junto com ela. Uma semana passou mais rápido do que João imaginava. A notícia se espalhou como fogo, engenheiro pobre casa com filha rejeitada dos Soares para mudar de vida. Em redes sociais, fóruns privados, cafés e bares, só se falava disso, julgamentos, piadas, até mesmo desprezo escancarado. Amigos antigos cortaram contato. Sérgio passou a tratá-lo como vergonha. Na manhã antes do casamento, Sérgio mandou apenas uma mensagem. A partir de agora, não me procure mais. Não sou amigo de quem vende a alma por dinheiro. João leu e releu a mensagem, os dedos tremendo, mas no fim não respondeu. Sabia que sua escolha era irreversível aos olhos do mundo. O casamento foi mais discreto do que todos os boatos indicavam. Sem fogos, sem convidados ilustres, sem imprensa. Apenas uma cerimônia reservada no jardim da mansão Soares, com alguns parentes, alguns rostos desconhecidos do meio empresarial, e olhares frios como gelo. Camila não escolheu um vestido de noiva. Vestia um modelo branco simples, largo demais, como se quisesse esconder o corpo frágil. Sem buquê, sem maquiagem, cabelo preso de leve atrás da nuca. João estava sentado, os olhos acompanhando cada gesto dela. Desde que apareceu, Camila não olhou nos olhos dele nenhuma vez. Seu olhar estava sempre baixo, como se desejasse desaparecer do mundo. Eles trocaram votos e alianças num silêncio pesado como velório. Ninguém aplaudiu. Ninguém sorriu. Ernesto observava de longe, de braços cruzados, o olhar cortante como navalha, o rosto tão impassível que dava calafrios. Noite de núpcias. João entrou no quarto do casal, um cômodo espaçoso, mais frio como uma masmorra. A cama grande estava coberta por lençóis brancos impecáveis, as paredes decoradas com relevos dourados e prateados cintilavam sob a luz suave, mas nada disso conseguia ocultar o vazio opressor que pairava no ar. Camila estava sentada à beira da cama, de costas, os ombros magros tremendo levemente. Os cabelos caíam sobre o rosto, escondendo parcialmente as cicatrizes salientes. João se aproximou com cautela, hesitante. Camila. Ela não respondeu. Ficou imóvel como uma estátua. Depois de um longo silêncio, uma voz fraca como um sussurro cortado soou. Você. Você precisa ir embora. João franziu a testa, surpreso. Ir embora? Do que está falando? Camila ainda não se virou. As mãos apertavam a barra do vestido com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eles vão me levar. De novo. Levar para onde? Quem vai te levar? João deu mais um passo, um pressentimento sombrio crescendo no peito. Mas Camila apenas balançou a cabeça. Os cabelos se moveram junto ao tremor constante de seu corpo. Ela murmurou, a voz presa na garganta. Eu não posso dizer.
É melhor você ir. Antes que eles arrastem você para isso também. Ela não disse mais nada. Apenas abaixou a cabeça, os ombros sacudindo-se em ondas silenciosas, como se contivesse um choro sufocado. João permaneceu ali, sentindo o corpo congelar. Mil perguntas o invadiam, mas ele sabia que, naquele momento, pressionar Camila só aumentaria o medo que ela sentia. Naquela noite, ele dormiu sozinho no sofá da sala de estar, revirando-se, incapaz de pegar no sono. O vento assobiava contra os vidros das janelas. A mansão Soares, à noite, tornava-se assustadora, estranhamente deserta, como uma fortaleza isolada do mundo. Na manhã seguinte, João começou a explorar os setores antigos da mansão. O casarão era maior do que ele imaginava, com diversos anexos, corredores interligados como um labirinto, portas antigas, recantos mergulhados em sombras. Ele foi seguindo por um corredor no lado oeste uma área pouco frequentada. As paredes estavam descascando, cobertas de poeira. A luz entrava fraca por uma janela no fim do corredor. Uma série de portas estava trancada com trancas de ferro antigas, e sobre uma delas havia a inscrição apagada em tinta vermelha: área restrita proibida à entrada de pessoas não autorizadas. João encostou o ouvido na primeira porta, tentando ouvir algo. Do lado de dentro, o silêncio era tão absoluto que ele podia escutar o próprio coração bater. Nesse momento, uma voz rouca soou atrás dele. Você não devia estar aqui. João se virou bruscamente. Era o mordomo da mansão, o velho Carlos, um homem de mais de 60 anos, magro, com olhos profundos que pareciam esconder segredos. Ele fitou João com um olhar que misturava aviso e pena. João baixou a voz. O que é este lugar? Por que está trancado? Carlos olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os escutava, e murmurou. A senhorita Camila morava aqui. Mas depois. Algo aconteceu. Aconteceu o quê? João perguntou, insistente. Carlos balançou a cabeça, os olhos escurecendo. Não posso dizer mais. Mas você deveria ir embora dessa casa, enquanto ainda pode. Dizendo isso, afastou-se lentamente, deixando João cercado por perguntas sem resposta. Sem desistir, João encontrou um jeito de entrar no antigo quarto de Camila. A porta de madeira, podre e entreaberta, rangeu quando ele a empurrou com cuidado. Lá dentro, o espaço era pequeno e coberto de poeira. Havia pedaços de papel espalhados, fotos antigas desbotadas jogadas no chão. João se agachou e pegou uma das fotos. Ficou paralisado. Era Camila com cerca de 14 anos. O rosto na imagem era completamente diferente do de agora. Pele lisa, olhos grandes e brilhantes, um sorriso radiante. Nenhuma cicatriz. Ele virou a foto. Atrás, em letras tremidas, lia-se: Camila 14º aniversário, antes daquele dia. Antes daquele dia, que dia? Ele continuou vasculhando, os olhos varrendo o chão empoeirado. Algo brilhou debaixo do móvel. Ele se abaixou e puxou um objeto, uma fita cassete chamuscada, com uma etiqueta escrita à mão. Vídeo 7/8 incidente no corredor subterrâneo. João apertou a fita na mão, sentindo o suor escorrer pelas palmas. Dentro dele, os fragmentos desconexos começavam a se encaixar. O rosto deformado de Camila, o olhar de pavor, os sussurros pelos corredores da mansão Soares. Mas havia mais uma peça nesse quebra-cabeça sombrio que ele ainda não havia encontrado: o irmão ausente que ninguém jamais mencionava. Rafael Soares. Naquela noite, depois de deixar o antigo quarto de Camila, João voltou à sala. A mansão estava mergulhada num silêncio sepulcral, só interrompido pelo tic-tac seco de um relógio de pêndulo. Ele abriu o laptop e começou a pesquisar sobre a família Soares. A maioria dos artigos enaltecia a carreira de Ernesto, a beleza das 3 filhas, os projetos filantrópicos grandiosos. Mas quando digitou Rafael Soares, quase não apareceu nada. Um artigo antigo de 5 anos atrás surgiu. Rafael, o herdeiro original de Ernesto, ex-aluno promissor de engenharia civil, havia sofrido um acidente em um canteiro de obras, e desde então estaria em tratamento psiquiátrico no Hospital São Lucas. Nenhuma foto recente. Nenhuma aparição pública. As matérias seguintes apenas o mencionavam de forma vaga, como se a presença de Rafael tivesse sido apagada da história da família Soares. João franziu o senho, tomado por desconfiança. Imprimiu os documentos que encontrou e os guardou com cuidado na gaveta do quarto. Na manhã seguinte, ao descer para o café, João encontrou um bilhete amassado sob a porta. Papel antigo. Letra trêmula.
Não deixe ele voltar. Se ele voltar, vão me trancar de novo. Como da última vez. O coração de João apertou. Ele virou o papel várias vezes. Sem dúvida era a caligrafia de Camila, trêmula, desajeitada, mas carregada de desespero. As perguntas surgiram em turbilhão. Ele? Quem? Rafael. Por que Camila o teme tanto? E o que quer dizer? Trancar de novo. O café da manhã daquele dia decorreu sob uma tensão cortante. Ernesto, sentado à cabeceira, segurava um jornal e fitava João com um olhar cortante por cima do papel. Camila mantinha o rosto abaixado, os cabelos cobrindo quase todo o rosto marcado. Ninguém mencionou o casamento. Nenhum voto de felicidade. Apenas o som metálico dos talheres e olhares frios atravessando o ambiente. João decidiu que, depois da refeição, falaria com Camila. Mas ao retornar ao quarto, percebeu algo estranho: todas as gavetas estavam reviradas. Os documentos impressos sobre Rafael haviam sumido. O laptop estava aberto e todos os arquivos, apagados. João apertou os punhos. Ele compreendeu. Alguém dentro da mansão estava vigiando cada passo seu. À noite, João mais uma vez se esgueirou até o corredor proibido no lado oeste da mansão. Mas, desta vez, a porta estava trancada com um cadeado novo. Todo o corredor estava vazio, apenas o vento frio soprava pelas frestas das janelas. Foi então que, à distância, ele ouviu passos apressados. João se escondeu atrás de uma pilastra, o coração batendo forte dentro do peito. Um homem desconhecido, alto, de cabelo castanho escuro, usando um terno escuro, caminhava rapidamente em direção ao corredor. O rosto era abatido, os olhos fundos, o andar tenso e atento a tudo ao redor. João prendeu a respiração. Aquele homem não era Ernesto, nem o mordomo Carlos. Mas havia algo furtivo em sua postura, e a forma como ele olhava para os lados deixava claro. Ele fazia parte do segredo que todos estavam tentando esconder. Depois que o homem desapareceu por entre as edificações laterais, João retornou silenciosamente ao seu quarto, a mente fervilhando de suposições. No dia seguinte, ele decidiu seguir essa nova pista e investigar mais a fundo sobre Rafael. Foi até uma cafeteria modesta perto da Praça da Liberdade, onde sua antiga amiga da faculdade Ana trabalhava como atendente. Ana era sua confidente dos tempos universitários, sempre fascinada, mas ao mesmo tempo desconfiada, com o mundo da elite paulistana. Quando João contou, de forma resumida, o que havia descoberto, Ana franziu a testa. Eu já ouvia boatos faz tempo. Rafael Soares não é qualquer um. Depois do tal acidente no canteiro de obras, ele sumiu como se nunca tivesse existido. Tem gente que diz que ele nunca foi realmente internado no Hospital São Lucas. Então onde ele está? João perguntou, ansioso. Ana balançou a cabeça. Ninguém sabe ao certo. Mas, João, toma cuidado, essa família Soares não é gente com quem pessoas comuns como a gente podem se meter impunemente. João ficou em silêncio, o coração pesado. Ele sabia que Ana tinha razão, mas não podia parar. Não agora. Principalmente porque, a cada dia que passava, ele via Camila mais retraída, trêmula, com um olhar que carregava feridas invisíveis. Naquela noite, João voltou a buscar informações na internet. Um artigo antigo em um fórum de medicina revelou mais uma pista. 5 anos atrás, Camila havia vencido uma premiação em um congresso nacional de biomedicina para estudantes do ensino médio. Na época, ela ainda era muito jovem e seu rosto ainda não tinha sido destruído. A foto que acompanhava o artigo fez João congelar. Camila sorria radiante, os olhos brilhando de paixão e entusiasmo. Era uma imagem completamente oposta à da mulher com quem ele agora dividia a casa. Mas, após aquele evento, tudo desapareceu. Não havia mais notícias, nem redes sociais, nenhuma presença pública. Era como se tivessem apagado sua existência. João imprimiu a foto e a guardou no bolso do paletó. Algo dentro dele dizia que o passado de Camila escondia sombras ainda mais sinistras do que ele imaginava. De volta à mansão, João cruzou o jardim dos fundos e encontrou Carlos podando as plantas. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? João perguntou, com voz baixa. Carlos o encarou, os olhos cansados com um brilho de cautela. Mais de 30 anos. Conheço cada tijolo, cada porta deste lugar. João tirou do bolso a foto de Camila aos 14 anos e mostrou a ele. O senhor lembra dela assim? Carlos lançou um olhar rápido à foto, empalideceu e desviou o olhar.
Não cave mais fundo, Sr. João. A voz dele era pesada. Há coisas que, ao saber, só trazem dor. O que aconteceu com Camila? João insistiu, os olhos fixos no mordomo. Carlos suspirou, hesitou, e então murmurou. Ela quase morreu. Dizem que foi um vazamento de gás. Mas quando cheguei ao porão, as mãos dela estavam amarradas à cadeira. O coração de João parou por um segundo. As peças desconexas começavam a se encaixar. E o quadro que se formava era mais sombrio do que qualquer pesadelo. Naquela noite, de volta ao quarto, João ainda tentava digerir o que ouvira quando escutou o som da água correndo no banheiro. Entrou às pressas. Camila estava sentada no chão frio, os braços envolvendo os joelhos. Ao lado dela, uma lâmina de barbear ensanguentada. Os braços finos estavam cobertos de cortes recentes, de onde escorriam pequenas gotas de sangue. João correu até ela, em pânico. Camila, o que você fez? Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. A voz tremia como um fio prestes a se partir. Eu não quero mais estar aqui. Eu só queria desaparecer. Mas não consigo. João segurou as mãos dela com força, a garganta apertada. Eu tô aqui. Eu não vou deixar que te machuquem de novo. Mas, no fundo dos olhos de Camila, João viu algo que doía mais do que qualquer palavra. Ela já havia perdido a fé em tudo. Depois daquela noite, João mal conseguiu dormir. A imagem de Camila, encolhida no chão do banheiro, com os braços marcados de cortes e o olhar sem vida, não saía da cabeça dele. Era como viver dentro de um pesadelo do qual não se podia acordar. Na manhã seguinte, ele decidiu sair da mansão por algumas horas. Precisava pôr as ideias em ordem e continuar sua investigação sobre o passado de Camila. Pegou o carro e foi direto à Biblioteca Central de São Paulo, onde mergulhou em pilhas de jornais antigos e arquivos empoeirados. Finalmente, encontrou uma nota de rodapé, tão antiga que o papel já estava amarelado. Dizia que, 5 anos atrás, numa feira nacional de biomedicina para estudantes do ensino médio, uma jovem chamada Camila Soares havia recebido o prêmio de melhor pesquisa. Na foto anexada, João reconheceu imediatamente o rosto inocente e delicado sem nenhuma cicatriz. Mas o que chamou mais sua atenção foi a notícia publicada logo em seguida. A mansão da família Soares havia sido isolada por causa de uma explosão de gás. A imprensa informou que Camila havia ficado gravemente ferida e passara meses hospitalizada. No entanto, uma linha discreta no final do texto fez João gelar. Fontes não confirmadas afirmam que a vítima foi encontrada amarrada a uma cadeira no porão da residência. João dobrou o jornal, o coração disparado. O que Carlos dissera era verdade. A história da explosão de gás era apenas a superfície de algo muito mais macabro. Ele voltou para a mansão com o peito em chamas. Naquela mesma tarde, decidiu que era hora de enfrentar Ernesto. Não podia mais se calar. Na biblioteca espaçosa da casa, a luz entrava fraca pelas cortinas. Prateleiras gigantes preenchiam as paredes com livros antigos. Ernesto estava sentado atrás da escrivaninha, segurando uma taça de vinho tinto. O olhar era gélido, observando cada passo de João. O que você quer? A voz de Ernesto soou grave, como pedra deslizando. João respirou fundo, reunindo toda a coragem. Quero saber a verdade. Camila não nasceu com o rosto daquele jeito. Quem jogou o ácido nela? O ambiente congelou. Ernesto arqueou uma sobrancelha e deixou escapar um sorriso sarcástico. Não pense que pode usar esse papel de marido para se meter onde não deve. Ele pousou a taça e se recostou na poltrona. Foi ela mesma. Tem a cabeça fraca desde pequena. Vive delirando, se automutilando e depois culpando a família. Você devia saber seu lugar, João. João cerrou os dentes, as mãos fechadas com força. Eu não acredito nisso. Camila era brilhante, normal. Por que tudo mudou depois daquele acidente? O olhar de Ernesto escureceu. Ele se levantou, aproximando-se até encarar João a centímetros de distância, a voz cortante. A minha família não precisa da sua crença. Eu te dei uma chance de mudar de vida. Devia agradecer, ficar calado e aproveitar. Se quiser bancar o curioso, arque com as consequências. A porta do escritório se abriu bruscamente. Camila apareceu, segurando um pequeno pedaço de papel. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. Ela caminhou em silêncio até João, enfiou o bilhete no bolso do paletó dele e tentou murmurar algo sem sucesso.
João segurou a mão dela, mas Camila já havia recuado, o olhar suplicante. Naquela noite, no quarto, com a casa mergulhada no silêncio, João abriu o papel. A letra era trêmula, a tinta borrada por lágrimas. Eu não me mutilei. Só não tive coragem de falar. Porque da primeira vez que falei, jogaram ácido em mim. Da segunda, me trancaram por 3 anos. João apertou o papel com força entre os dedos, tomado por uma fúria silenciosa e uma dor profunda. Ele entendia agora Camila havia vivido na escuridão do medo e da violência durante os anos mais preciosos da vida. Decidido a não deixá-la mais sozinha, João começou a vasculhar com mais cuidado os locais onde Ernesto poderia esconder segredos. Após dias de persistência, encontrou um cofre escondido no escritório. Observando os hábitos de Ernesto, João deduziu a senha e a data de nascimento de Rafael, o filho mais valioso aos olhos do patriarca. O cofre se abriu com um estalo metálico. Lá dentro, uma pilha de documentos, registros empresariais e um contrato de transferência de patrimônio. Mas o que fez João perder o fôlego foi uma cláusula específica. No caso de Camila Soares ser declarada incapaz por distúrbio mental ou automutilação, a totalidade das ações e bens passará para Rafael Soares. João caiu sentado na cadeira mais próxima, suando frio. Tudo fazia sentido agora. A família estava construindo meticulosamente um enredo para destruir Camila por dentro e por fora e assim, legalizar o roubo de sua herança. Ele guardou o contrato no bolso do paletó. Sabia que aquele documento era a prova mais importante para libertá-la. Naquela noite, enquanto João estava no quarto estudando os papéis, Camila entrou em silêncio. Os olhos estavam inchados, o rosto pálido e abatido. Você não devia me ajudar, ela murmurou, a voz embargada. Eles não vão deixar barato. João segurou a mão dela com firmeza, o olhar firme. Eu já entrei nessa. Já me casei com você. Agora não tem volta. Prefiro perder tudo a deixar você continuar assim. Camila estremeceu. As lágrimas desceram silenciosas. Ela se encostou no peito de João pela primeira vez desde o casamento, ela se permitia confiar. Nem que fosse por um instante. Naquela noite, os portões da mansão Soares se abriram ao som dos pneus de um carro luxuoso. Um homem alto, elegante, de cabelos castanho escuros penteados com perfeição, desceu do veículo. Era Rafael, o herdeiro em quem Ernesto depositava todas as esperanças. João estava sob o alpendre, observando cada passo do recém-chegado. Rafael sorria com o canto dos lábios, mas seus olhos eram sombrios, devoradores. Bem-vindo à família, cunhado, disse Rafael, estendendo a mão com uma voz grave e sarcástica. João apertou a mão dele, sentindo a força calculada daquele aperto, um aviso claro. Dentro da casa, Camila se escondia atrás da parede. Seu corpo tremia como uma folha ao vento. Quando Rafael se aproximou, ela recuou com olhos arregalados de terror. Essa louca devia ter morrido aos 14 anos, cuspiu Rafael, o olhar carregado de desprezo. Ernesto, logo atrás, cruzou os braços. Seu olhar gélido cortava como lâmina. Assuntos da minha família, você não se mete. João não aguentou mais. Puxou o celular do bolso e discou o número da polícia. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rafael foi mais rápido, arrancou o aparelho de sua mão e o lançou com força ao chão. A tela explodiu em 1000 pedaços, estilhaços de vidro se espalhando pelo piso de mármore. João olhou os fragmentos aos seus pés, o coração acelerado. Ele sabia. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo corredor da mansão. Os pedaços do celular se espalharam como pequenos cacos de esperança esmagada. João cerrou os punhos. Os olhos ardiam de raiva. Mais atrás dele, Ernesto permanecia imóvel, um monólito de frieza e controle absoluto. Os lábios cerrados indicavam que qualquer reação seria punida. Camila se escondia atrás de João, agarrando a barra da camisa dele com tanta força que os dedos ficaram pálidos. Seu corpo parecia encolher, tentando desaparecer daquela casa sombria. Rafael soltou uma risada seca e cruel. Um lixo como você acha que pode invocar a lei contra os Soares? Vai chamar a polícia? Faça um favor a si mesmo e aceite essa vida de parasita. Ou vai acabar pior do que imagina. João engoliu em seco, a garganta queimando de ódio contido. Sabia que naquela casa, cada parede, cada sombra estava sob o controle de Ernesto. Justiça, verdade ou moralidade não tinham lugar ali. Rafael se virou para sair.
Antes de desaparecer no corredor escuro, ainda lançou uma última frase que esmagou qualquer resquício de esperança. Se não aprender a se calar, nenhum dos dois terá paz. Camila caiu em prantos, o corpo frágil tremendo sem controle. João a envolveu em seus braços, o olhar fixo na escuridão, onde o vulto de Rafael sumia como um fantasma que voltara para assombrar. Naquela noite, João não dormiu. Juntou com cuidado os pedaços do celular, escondeu-os bem, não podia permitir que Ernesto ou Rafael soubessem da gravação ou de sua tentativa de reação. Na manhã seguinte, a mansão Soares estava cheia de figuras importantes. Era a recepção oficial para celebrar o retorno de Rafael, recuperado após tratamento no Hospital São Lucas. A imprensa, cuidadosamente selecionada, só divulgava fotos retocadas e matérias bajuladoras. João ficou num canto do salão, observando Rafael cercado de políticos, empresários e jornalistas. Sorria, brindava, fingia com maestria. Ninguém ali imaginava que por trás do terno caro havia um monstro. Sérgio apareceu repentinamente entre os convidados. Se aproximou de João com um olhar confuso e aflito. Você enlouqueceu mesmo, murmurou, ríspido. Li tudo. Sei até onde você se meteu. A cidade inteira comenta. João fitou o antigo amigo com um tom grave. Você não entende, Sérgio. Eles estão destruindo ela. Como já fizeram antes. Sérgio balançou a cabeça, impotente. Cai fora enquanto pode, João. Você não vai vencer essa família. João não respondeu. Apertou os punhos. Sabia que fugir não era mais uma opção. Naquela noite, voltou ao antigo depósito onde havia encontrado a fita VHS queimada. Tinha certeza de que ali havia a última peça para revelar a verdade. No meio do pó das tralhas, encontrou um aparelho antigo de videocassete, ainda funcionando com falhas. Inseriu a fita com mãos trêmulas e suadas. As imagens surgiram na tela. Granuladas, distorcidas. Um cômodo escuro, teto baixo, paredes de concreto nu. Camila, aos 14 anos, estava amarrada a uma cadeira de ferro. O rosto pálido, os olhos arregalados de pânico. Ela tentava gritar, implorar, mas sua boca estava coberta por fita adesiva. Passos soaram. Uma figura entrou em cena. Rafael. Mais jovem, mas com o mesmo olhar frio, vazio. O vídeo continuava, trêmulo. Rafael se aproximou com uma mão segurando um galão. O líquido escorria, o cheiro era quase palpável, ácido. João apertou o botão de pausa. O coração batia descompassado. Não precisava ver mais. Ele sabia. A verdade estava ali. Com cuidado retirou a fita e copiou o conteúdo para um pendrive. Colocou-o no bolso. Aquilo era tudo o que tinha, a única arma para libertar Camila e expor a farsa da família Soares. Mas antes que pudesse sair da sala, Carlos surgiu na porta. Os olhos profundos pousaram em João. O senhor sabia de tudo, não é? Perguntou João, a voz presa na garganta. Carlos suspirou. Os ombros magros desabaram como se carregassem anos de culpa. Eu sou velho demais para mudar as coisas. Só aprendi a calar. Mas se quer salvá-la, vá agora. Eles já perceberam que a fita sumiu. João ficou paralisado. Foi então que o telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido. Ele atendeu. Do outro lado, a voz gelada de Rafael. Eu sei o que você pegou. Volte pro quarto agora. Ou arque com as consequências. João apertou o celular com força e rosnou. Isso não vai terminar assim tão fácil, Rafael. Rafael soltou uma risada seca antes de desligar. João correu de volta para o quarto, o pensamento acelerado, costurando planos e medos. Mas ao chegar ao corredor do porão, ouviu gritos abafados, portas sendo trancadas às pressas, passos pesados reverberando nos tijolos úmidos. Ele se lançou contra a porta, arrombou-a com o ombro, e a cena diante dele o paralisou. Camila estava amarrada a uma cadeira, o rosto inchado e roxo, os braços cobertos de feridas abertas. Rafael segurava a corda ainda apertada entre os dedos. Ernesto, de braços cruzados, observava em silêncio, os olhos frios como o mármore das paredes. Essa louca não merece viver, murmurou Rafael, puxando a corda com mais força. Camila soluçava, os olhos desesperados buscando João. Solta ela! Gritou João, correndo para a frente. Rafael se virou e acertou um soco seco no rosto de João. O impacto o jogou ao chão, sangue escorreu pela boca. Ernesto se aproximou, se abaixou, o rosto rente ao de João.
Isso é assunto da minha família. Você não tem o direito de se meter, mais um passo. E vai se arrepender. João ergueu o rosto ensanguentado, os olhos ardendo de ódio. Ele sabia. Essa noite era a linha final. Ou ele tirava Camila do inferno, ou seria engolido por ele. O ar no porão era irrespirável. A umidade escorria das paredes de concreto, misturada ao fedor de sangue, ferro e medo. Camila ainda estava presa à cadeira de ferro, as cordas cortando sua pele, o sangue gotejando lentamente no chão de pedra. João se arrastou, levantando-se com esforço. Olhou Ernesto e Rafael como se fossem estátuas de gelo. Inabaláveis, indiferentes à dor humana. Solta ela! Repetiu João, com a voz trêmula de fúria. Rafael riu debochado, caminhando até ele, o olhar repleto de desprezo. Quem você pensa que é? Um engenheirinho de merda, tentando pegar carona na nossa família, e agora quer bancar o herói? João apertou os punhos. A dor do soco ainda latejava, mas ele ignorava. Olhou para Camila, ela estava desmaiando, o rosto caído, os cabelos negros cobrindo os olhos aterrorizados. Ela devia estar trancada desde o começo, disse Ernesto, a voz dura como pedra. Você achou que casar com ela te dava algum poder? Eu te avisei, João. Fique fora disso. João balançou a cabeça. Os lábios rachados sangravam, mas os olhos não recuavam. Eu me casei com ela para protegê-la, não para vê-la ser destruída por vocês. Camila é humana. Não é lixo. Rafael gargalhou, batendo nas costas de João, como quem zomba. Humana. Ela. Essa vadia devia ter morrido aos 14. Infelizmente, não deu tempo de limpar a sujeira. Aí me mandaram descansar no Hospital São Lucas por anos. Mas agora... eu voltei. E tudo vai pro seu devido lugar. O ódio queimava nos olhos de João. Mas ele sabia reagir agora era pôr a vida de Camila em risco. A porta do porão se abriu com estrondo. Carlos, o velho mordomo, apareceu. O rosto abatido, os olhos cheios de conflito. Ele viu acenos machucados de Camila, o sangue no chão, João cambaleando. Saia daqui, rosnou Ernesto, cortante. Carlos hesitou. Mas, afinal, virou-se lentamente e foi embora. Antes de sair, lançou a João um olhar silencioso como se pedisse desculpas por não poder fazer mais. João entendeu. Ele estava sozinho. Mas não abandonado. Naquela noite, depois que Camila foi libertada do porão, ela mal conseguia falar. Deitada em posição fetal no quarto, olhava o teto como se esperasse que ele desabasse. João se sentou ao lado dela, segurando sua mão gélida. Me perdoa. Ele murmurou, a voz embargada. Camila não respondeu. Lágrimas escorriam pelo rosto marcado, tão silenciosas que doíam mais do que qualquer grito. Na manhã seguinte, João decidiu agir. Ligou para Ana, a amiga da faculdade, e contou tudo. Entregou a ela o USB com o vídeo da tortura de 5 anos atrás. Ana ficou pálida ao ouvir o relato. As mãos tremiam quando ela pegou o pendrive. Meu Deus do céu! João! Se isso vier à tona, os Soares vão te destruir. Não me importo, disse João, firme. Prefiro ser destruído do que vê-la sofrer mais um dia sequer. Ana ficou em silêncio. Depois assentiu com seriedade. Eu conheço o advogado Eduardo. Ele não tem medo de ninguém. Vou marcar com ele. João assentiu. Pela primeira vez, sentiu uma faísca de esperança. Mas essa faísca não durou. Ao voltar para a mansão, João descobriu que seu quarto havia sido invadido. Papéis, computador, celular, tudo revistado. Rafael estava sentado no sofá da sala, com um copo de vinho na mão, sorriso cínico nos lábios. Achou que podia esconder algo nesta casa. Eu tenho olhos em todo lugar. João cerrou os dentes, mantendo a calma. O USB estava seguro com Ana. Mas ele não podia deixar transparecer. Eu não escondo nada, respondeu, com a voz firme. Rafael sorriu. Deixou o copo sobre a mesa. Ótimo. Continue assim. Quem sabe eu deixo você viver um pouco mais em paz. Camila observava tudo do alto da escada. Seus olhos transbordavam medo. João olhou para ela. Um nó se formou em seu peito. Naquela noite, Camila rastejou até o quarto dele. O rosto ainda pálido, os olhos inchados. Eles não vão te deixar em paz. Ela sussurrou, trêmula. Eu estou com medo. João a acolheu nos braços.
Sussurrou em seu ouvido. Eu tenho um plano. Confia em mim. Camila se aconchegou contra o peito dele. E, pela primeira vez em dias, ela chorou alto como uma criança despedaçada. Mas João sabia. O plano era frágil. E enfrentar Ernesto e Rafael era como tentar quebrar aço com os punhos nus. No dia seguinte, Ana mandou uma mensagem. Eduardo está sendo seguido. Eles sabem que você quer expor os Soares. Cuidado. João leu a mensagem, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ele não podia recuar. Mas cada passo era como pisar em vidro. Naquela noite, Rafael deu uma festa na mansão. Convidou políticos, empresários. Era uma exibição de poder. Uma fachada. João sabia. Era uma armadilha para enterrar a verdade. Enquanto a festa seguia, ele se esgueirou até o escritório de Ernesto, vasculhando tudo, tentando encontrar mais provas. Mas Ernesto já estava lá. Esperando. Os olhos cravados nele. Ainda não aprendeu, hein? Disse, com voz de gelo. João cerrou os punhos. Eu não vou assistir vocês destruírem ela. Ernesto sorriu frio. Puxou uma pasta da gaveta. Era uma cópia do contrato de transferência de bens. Você já entendeu, João. Se Camila for declarada insana, sem capacidade legal, tudo passa para Rafael. O casamento? Só mais uma peça no meu jogo. João cerrou os dentes, os olhos em chamas. Vocês vão pagar por isso. Ernesto soltou uma risada seca, não respondeu. Apenas fechou a gaveta com força. O som metálico ecoou pelo cômodo como uma sentença. Naquela noite, João e Camila subiram em silêncio até o terraço da mansão, olhando a São Paulo brilhando de luzes ao longe. Você tem medo? Perguntou Camila, a voz rouca de tanto chorar. João balançou a cabeça, apertando firme a mão dela. O único medo que eu tenho é não conseguir te salvar a tempo. A respiração dos dois se misturava no ar gelado da noite. Ao longe, Rafael ria e brindava com os convidados, seus olhos refletindo um perigo oculto. João sabia. Aquela noite era o início da batalha mais difícil de sua vida. No salão da mansão Soares, a festa acontecia com todo o luxo de sempre. Risos, brindes, taças de vinho tilintando. Ternos caros, vestidos de gala, passos que deslizavam em um balé de ostentação. Mas João sabia tudo ali era fachada. Por trás das cortinas de brilho, havia sangue seco, gritos silenciados, verdades enterradas. Rafael estava no centro, impecável, sorridente. Cumprimentava políticos e empresários com ar triunfante, como se cada um fosse apenas uma peça em seu tabuleiro particular. João permanecia à sombra da escadaria, os olhos seguindo cada gesto de Rafael. No bolso interno do paletó, escondido, estava o USB com o vídeo do passado, prova irrefutável dos crimes da família. Ao lado dele, Camila permanecia encostada, meio escondida. O rosto coberto por mechas de cabelo, a pele ainda marcada pelos hematomas da noite anterior. Por baixo do vestido longo, os pulsos carregavam as marcas das amarras. Você tem certeza disso? Sussurrou Camila, a voz frágil como um fio prestes a arrebentar. João assentiu, o olhar firme. Eles não poderão fazer mais nada quando a verdade vier à tona. Ana já enviou uma cópia ao advogado Eduardo. Só precisamos esperar o momento certo. Camila apertou a mão dele, mas os olhos continuavam tomados por um medo que o tempo não apagava. Ela sabia. Naquele lugar, nada era certo. O som do microfone invadiu o salão. Ernesto subiu ao palco, erguendo uma taça de champanhe. Sua voz soava quente. Poderosa. Agradeço a todos os presentes por estarem conosco esta noite. A família Soares sempre valorizou os amigos leais. E hoje, com orgulho, anúncio que o herdeiro legítimo de todo o patrimônio, do grupo empresarial, das ações, é Rafael, meu filho. Palmas eufóricas explodiram. Cumprimentos, brindes, elogios. Mas João via por trás da cortina uma mentira monstruosa encenada à perfeição. Rafael levantou a taça, cruzou o olhar com João e sorriu, debochado. Naquele sorriso cabia toda a arrogância e ameaça de um império podre. João apertou o USB dentro do bolso, o coração batendo em disparada. Estava pronto para se erguer no meio do salão e expor tudo. Mas então, congelou. Dois homens, próximos à porta, observavam-no fixamente. Usavam fones de ouvido discretos, postura rígida. Não eram convidados. Eram seguranças pessoais de Rafael.
Ao mesmo tempo, Camila puxou seu braço. Um deles me seguiu desde o vestiário. Eu tô com medo, João. Ele entendeu na hora. A família Soares havia antecipado tudo. Se revelasse o vídeo ali, eles o acusariam de fraude, calúnia, ou, pior, poderiam armar um acidente entre aquela elite bêbada e corrupta. E o USB em suas mãos. Era o original. João fechou o punho, os olhos queimando. Sabia que aquela festa era o território do inimigo. E para vencer, precisava atacar de um lugar que eles não controlassem. Não é agora. Mas em breve. O mundo inteiro vai saber. Sussurrou João. Já era alta madrugada quando a festa terminou. João levou Camila de volta ao quarto. Antes de fechar a porta, viu Carlos parado no corredor. O olhar dele, profundo, parecia tentar avisá-lo de algo. Cuidado! Disse o mordomo em voz baixa, desaparecendo em seguida nas sombras da mansão. Camila se deixou cair sobre a cama, o rosto vazio. João trancou a porta, fechou as cortinas, verificou cada canto do quarto. Pegou seu celular reserva e ligou para Ana. Do outro lado, só se ouvia a respiração pesada. Ana respondeu, aflita. João, sai daí agora. Rafael já sabe do USB. Acabei de ver capangas dele rondando a casa do Eduardo. A situação tá feia. João sentiu um peso cair sobre os ombros. Você conseguiu entregar o vídeo à polícia? Tô tentando. Mas parece que o sistema foi invadido. Ernesto comprou mais gente do que imaginávamos. Segura até o amanhecer, eu cuido do resto. Ele desligou. Sabia. Aquela seria uma longa noite. Perto da meia-noite, a porta do quarto se escancarou. João se levantou de sobressalto. Rafael estava ali. Segurava um molho de chaves. Os olhos brilhavam com crueldade. A noite ainda não acabou, João disse, cínico. Vem pro porão comigo. Camila tremeu, se escondeu atrás de João. Ele se pôs na frente dela, sem vacilar. Se você encostar nela de novo, eu juro que vai se arrepender. Rafael riu alto e fez sinal. 2 seguranças entraram. João tentou reagir, mas eles o derrubaram e o imobilizaram no chão. Camila gritou, desesperada. As lágrimas escorriam pelo rosto marcado. Rafael se inclinou e sussurrou no ouvido de João. Você foi burro, cunhado. Eu te avisei. João lutava, mas estava preso. Os braços foram torcidos para trás. Eles o arrastaram para o porão e o jogaram com violência contra o chão de concreto frio. O porão estava como antes. Escuro. Paredes de cimento ainda marcadas por sangue seco. As provas vivas de horrores nunca punidos. Camila foi puxada logo depois. Amordaçada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ernesto já os esperava, com o olhar cortante. Nas mãos, carregava a cópia do contrato de herança. Jogou o papel no chão, a voz cortante. Quem brinca com fogo se queima, João. Eu te avisei. João, ofegante, cuspiu sangue, mas respondeu com os olhos acesos. Eu não vou deixar vocês continuarem. Rafael deu risada. Aproximou-se, tirou de dentro do casaco uma fita VHS, aquela que João achava que estava escondida. Achou que era mais esperto. Disse, antes de esmagar a fita com as próprias mãos. O plástico estalou, estilhaços voaram. João ficou mudo. A única chance de justiça, destruída diante de seus olhos. Ernesto se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Rafael. Eu já disse, João. Isso é assunto da minha família. Os seguranças ergueram João à força. Um deles o acertou no estômago. Outro soco. Outro. Ele caiu de joelhos, sangue escorrendo do canto da boca. Camila se debatia, mas o pano em sua boca abafava tudo. Os olhos suplicavam por um milagre. Rafael se curvou diante de João, murmurando com desprezo. Você perdeu, cunhado. João ergueu o rosto, sujo de sangue, mas com um brilho que nem a dor conseguiu apagar. Eu ainda tenho aliados. Vocês não vão vencer. Rafael soltou uma gargalhada cruel, puxou Camila para perto, o olhar perverso deslizando por seu corpo. Vamos ver o que você vai fazer quando eu internar ela de novo no hospício. Ernesto assentiu com a cabeça e fez um sinal. Os seguranças agarraram João e o arrastaram para fora, jogando-o como um trapo no corredor gelado. João caiu estatelado no chão de pedra, a respiração fraca, a visão turva entre o sangue e as lágrimas.
Atrás dele, a porta do porão se fechou com um estrondo, abafando o grito sufocado de Camila. João cerrou os punhos com tanta força que as unhas rasgaram sua própria pele. Ele sabia que acabara de perder a única vantagem. Mas também sabia, mais do que nunca, que a verdade não podia ser enterrada para sempre. Mesmo lançado ao abismo da dor, nunca cogitou desistir. Deitado no corredor sombrio, o corpo moído de hematomas e sangue seco colado ao canto da boca, João parecia destroçado. Mas em seu peito, uma chama teimava em não apagar. Ele não podia cair ali. Não podia deixar Camila presa para sempre naquele inferno chamado Família Soares. A escuridão do lado de fora começava a dissipar. Os primeiros raios da alvorada atravessavam as frestas da janela. E junto com eles, a esperança pela qual João apostara a própria vida começava a brilhar. Seu celular vibrou discretamente no bolso. Com mãos trêmulas, ele o alcançou e ligou a tela. Uma mensagem de Ana apareceu. As provas foram enviadas. A polícia está a caminho. Aguenta firme. João fechou os olhos por um instante. Sentiu o sangue pulsar de novo em cada canto do corpo. O fim da escuridão estava próximo. Ele reuniu forças, se levantou com dificuldade, cambaleando até a porta do porão. Ela estava trancada. Mas os gritos e pedidos de socorro de Camila vinham abafados de dentro, partindo seu coração ao meio. Poucos minutos depois, o som das sirenes rompeu o silêncio da madrugada. As luzes vermelhas e azuis piscaram na fachada branca da mansão Soares como cortes abruptos na fachada de perfeição. Rafael e Ernesto saíam do porão, surpresos, quando viaturas cercaram a entrada principal. Da primeira viatura desceu o delegado José Andrade experiente, olhar de aço, postura irredutível. José ergueu a carteira da polícia e disse, firme: "Temos um mandado de busca e apreensão. A família Soares está sendo investigada por abuso, maus tratos e falsificação de documentos médicos." Rafael empalideceu. Ernesto congelou, os olhos escurecendo de raiva. "Deve estar havendo algum engano. Esta é minha casa. Ninguém tem o direito de invadir", retrucou Ernesto, tentando manter o controle. José retirou do bolso o pendrive com a gravação. A prova é clara. Um vídeo de 5 anos atrás mostra Rafael Soares atacando sua irmã com substância química, causando lesões graves. Também encontramos registros falsificados sobre o estado mental de Camila Soares. Ernesto ficou roxo de fúria. Rafael recuou, os olhos procurando por uma rota de fuga. João, mesmo cambaleando de dor, avançou, a voz rouca, mas firme. Eles iam internar Camila de novo. Como já fizeram por 3 anos. "Vocês chegaram na hora certa." Os policiais desceram correndo ao porão e encontraram Camila. Ela foi retirada nos braços de um agente, o corpo frágil, os pulsos marcados. Mas ao ver João, seus olhos se encheram de lágrimas e ela sorriu. Dessa vez, de alívio. Rafael esperneou, tentando se soltar. "Isso é uma armação. Aquela louca se machucou sozinha. Ela me culpou à toa." José o encarou com frieza. "O vídeo mostra tudo com clareza. Sua versão não vale nada diante das imagens. A imprensa invadiu os portões quando a notícia se espalhou. Câmeras, flashes, microfones. As perguntas eram cortantes. Senhor Ernesto, o que tem a dizer sobre as acusações de encobrimento? Rafael será julgado por agressão à própria irmã. A família Soares continuará à frente da empresa após esse escândalo." Ernesto perdeu o controle. Berrou. "Isso é mentira. Uma conspiração criada por esse João miserável." José levantou a mão, impassível. Os policiais algemaram Rafael. Ele xingava, se debatia, mas era inútil. João conduziu Camila até os degraus da entrada. Sentou-se ao lado dela, passou a mão com carinho por seus ombros. "Está tudo bem agora. Eles não podem mais te ferir." Camila encostou a cabeça no peito dele, chorando em silêncio. Mas, pela primeira vez, eram lágrimas de alívio. Ela respirava ar livre. Sem jaulas. Sem correntes invisíveis. Diante das câmeras, o delegado José anunciou: "Rafael Soares está preso por agressão, tentativa de homicídio, resistência à prisão. A pena pode chegar a 22 anos de reclusão." O tumulto aumentou. Flashes explodiam sem parar. Rafael foi colocado na viatura policial, o rosto transtornado, olhos em chamas. Ernesto foi escoltado atrás dele, pálido, derrotado, o império nas mãos. Desmoronado. Ana correu ao encontro de João.
O olhar dela era de alívio misturado com tensão. Você tá bem? João assentiu e apertou sua mão com força. Foi graças a você que tudo começou. A multidão foi se dispersando. Restaram Camila, sentada no batente da entrada, o vento da manhã soprando em seus cabelos longos. Ela olhou para a mansão branca à frente, o lugar onde morava o pesadelo que carregava por dentro. Agora, tudo aquilo não passava de parede vazia. Achei que nunca fosse sair daqui, murmurou, a voz fraca. João a envolveu com o braço, os olhos gentis. A partir de agora, tudo vai ser diferente. Os dias seguintes foram dedicados a depoimentos, exames, investigações. A médica Alessandra Silva, especialista em cirurgia plástica e traumas, foi chamada para atender Camila. Dentro do consultório, Alessandra examinava os laudos. Olhar técnico, mas cheio de empatia. Não há nenhum sinal de automutilação. As cicatrizes no corpo da paciente foram causadas por agentes externos, em completa contradição com os relatórios apresentados pela família Soares. João segurava a mão de Camila. O peito transbordava um alívio indescritível. A ciência agora confirmava o que ele sempre soube. Ela era uma vítima. A imprensa noticiou o escândalo sem descanso. A família Soares, antes exaltada como símbolo de poder e prestígio, virou sinônimo de decadência, crueldade e corrupção. Rafael foi indiciado formalmente e enfrentaria julgamento. Ernesto, acusado de cumplicidade, fraude documental e obstrução da justiça, seria investigado por múltiplos crimes. Camila, pela primeira vez em anos, saiu à rua sem se esconder. Seu rosto ainda tinha cicatrizes. Suas costas, ainda encurvadas. Mas seus olhos brilhavam com fé renovada. João estava ao lado dela, de mãos dadas. Em frente ao hospital, a luz do sol da manhã banhava seus rostos. Eu te prometi, lembra? João disse. Sorrindo. Camila assentiu. Os lábios tremiam. Mas o sorriso que nasceu em seu rosto foi o mais verdadeiro da vida. Se hoje eu estou viva, é por sua causa. À distância, os fotógrafos capturavam a cena. Mas desta vez, não era voyeurismo. Era admiração por uma mulher que teve coragem de sair da escuridão e dizer, basta. Um mês depois, o julgamento de Rafael e Ernesto Soares teve início oficialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Do lado de fora, centenas de pessoas, jornalistas e organizações de defesa das mulheres se aglomeravam. A faixa, Justiça para Camila, tremulava no vento escaldante do verão. Dentro da sala de audiências, todos os olhares estavam voltados para os dois réus de cabeça baixa, rostos abatidos, bem diferentes das figuras poderosas que antes manipulavam um império inteiro. O advogado de Camila exibiu o vídeo, os prontuários médicos falsificados, os testemunhos. Cada prova era como uma lâmina, desnudando os crimes de dois homens que acreditavam que o poder era uma arma infalível. O juiz leu a sentença em meio a uma tensão sufocante. Rafael Soares é condenado a 22 anos de prisão por lesão corporal grave, violência doméstica e falsificação de provas. Ernesto Soares recebe pena de 15 anos por cumplicidade, intimidação de testemunhas e encobrimento de crime. Uma salva de palmas estrondosa tomou conta da sala do tribunal. Camila, sentada ao lado de João, chorava, mas dessa vez, eram lágrimas de justiça. Ela já não tremia mais diante do nome Soares. Antes de ser levado, Rafael lançou um último olhar para Camila, não de raiva, mas de vazio, o olhar de um derrotado. Ernesto permaneceu calado, as mãos trêmulas, como se tivesse perdido tudo, poder, reputação e a alma. A justiça chegou tarde, mas chegou com severidade e plenitude. E desta vez, a verdade venceu. Um ano depois, São Paulo mudava de estação, e as magnólias floresciam brancas ao longo da Avenida Paulista. A cidade parecia vestida com uma nova pele, bem diferente daquela atmosfera sombria dos dias em que Camila era mantida na escuridão da mansão Soares. No centro da cidade, um edifício espelhado se erguia imponente com letras grandes, Instituto Camila Soares de Medicina Humanizada, um projeto humanitário aclamado pela imprensa e pela mídia durante meses. Dentro do auditório principal, centenas de pessoas lotavam os assentos. Mídia, empresários de todos os portes, ex-alunos de medicina, vítimas de violência e mutilação, todos estavam presentes naquele evento especial. João estava na primeira fila, os olhos fixos no palco. Ao seu lado, Ana, radiante em um vestido azul claro, com o olhar transbordando orgulho. Inacreditável que há apenas um ano ela estava
Daquele jeito, Ana sussurrou, com a voz embargada de emoção. João sorriu, os olhos suaves voltados para o palco. Ela é mais forte do que todos nós imaginávamos. A cortina de veludo vermelho se abriu lentamente. A luz iluminou o palco. Camila surgiu, caminhando com passos lentos mas firmes, vestindo um terno branco impecável. Seu rosto havia sido transformado pelas cirurgias reconstrutivas. As cicatrizes grossas desapareceram, a pele uniforme, os traços delicados como antes. Mas o que silenciou a multidão não foi a beleza, e sim a presença. Camila estava ereta, com o olhar límpido, os lábios curvados em um sorriso confiante. Já não era mais a moça tímida e trêmula, nem a menina mais feia, desprezada e ridicularizada. O auditório aplaudiu intensamente. Os flashes das câmeras não paravam. Mas desta vez, a atenção voltada para Camila era de respeito e admiração genuína. Camila se aproximou do microfone, sua voz clara e firme ecoou. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu sou Camila Soares, e estou aqui não como filha de uma família que já teve poder, mas como uma sobrevivente, uma pessoa que já foi enterrada na escuridão. A multidão silenciou, os olhos presos nela. Fui destruída, fui aprisionada, cheguei a pensar que nunca sairia da escuridão. Mas graças à ajuda, graças às pessoas que acreditaram em mim, eu renasci. Camila fez uma pausa. Seus olhos encontraram os de João, com um olhar terno e profundo. A família Soares foi símbolo de poder, de finanças. Mas foi também lá que fui destruída pelos próprios membros da minha família. Murmúrios tomaram o auditório, mas ninguém discordava. A imprensa já havia noticiado tudo ao longo do ano. A justiça havia falado. Camila prosseguiu, a voz mais firme. Escolhi abandonar o passado, vendi todas as ações da Soares. Esse dinheiro não será usado para sustentar uma dinastia podre, mas sim para fundar o Instituto Camila Soares de Medicina Humanizada. A plateia explodiu em aplausos e gritos de apoio. Esta escola oferecerá ensino gratuito a vítimas que tiveram seus corpos destruídos, que sofreram discriminação, que foram feridas pela violência doméstica ou social. Eu acredito que toda pessoa merece cura, educação e acesso digno à saúde. Camila concluiu o discurso e o auditório veio abaixo com palmas ensurdecedoras. João se levantou, os olhos marejados de emoção. Camila desceu do palco e caminhou na direção dele. A multidão se abriu como as águas do mar, abrindo passagem para ela. João estendeu a mão, segurando a dela com doçura e firmeza. Eu não te pedi em casamento pela beleza. João sussurrou com um sorriso no canto dos lábios. Mas você renasceu por mim. Camila sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, ela não abaixou o olhar, nem evitou os olhos de ninguém. Eles caminharam de mãos dadas, entre aplausos e homenagens. Ana. Logo atrás, aplaude-a com fervor, os olhos brilhando. José Andrade, o delegado que conduziu a investigação da família Soares, também estava presente, assentindo em aprovação. A multidão se levantou, ninguém mais se lembrava da menina mais feia de um ano atrás. No palco, uma placa enorme estampava a frase: ninguém será deixado para trás. Ninguém será soterrado pela dor. João e Camila saíram para a varanda do último andar, o vento balançando seus cabelos. A São Paulo abaixo deles brilhava em luzes, não mais uma cidade de medo, mas uma cidade de esperança. Você está com medo? João perguntou, com os olhos calmos e quentes. Camila balançou a cabeça, apertando a mão dele. Não há mais o que temer quando eu posso ser quem sou, e principalmente, quando tenho você ao meu lado. Eles olharam para a multidão abaixo, milhares de pessoas reunidas diante do Instituto Camila Soares de Medicina Humanizada, erguendo faixas de apoio, mensagens de encorajamento e cartazes contra a violência doméstica. Um novo capítulo havia se iniciado, não apenas para Camila, mas para todos que já foram feridos, pisoteados pelo poder e pela crueldade. João inclinou-se e beijou suavemente a testa de Camila. Sua promessa de um ano atrás havia finalmente se cumprido. Você nunca mais vai precisar ter medo. A brisa noturna soprava leve, o céu de São Paulo límpido, com estrelas cintilando como feridas que já cicatrizaram. Eles permaneceram ali, juntos, como duas almas que emergiram do abismo, de mãos dadas, rumo à luz. Ninguém mais lembrava da Camila de antigamente, a moça aprisionada, destruída, desprezada. Agora, só existia a Camila forte, livre, e símbolo de resistência que renasceu dos escombros. E ao lado dela, sempre estaria João, aquele que viu seu valor mesmo na escuridão.
Essa história nos mostra que a verdade não pode ser escondida para sempre, e que a justiça sempre encontra um caminho, ainda que tardio. As vítimas de violência, por mais devastadas que estejam, se tiverem alguém que acredite nelas e caminhe junto, podem se reerguer, renascer mais fortes. A violência doméstica, a manipulação do poder, por mais sofisticadas, jamais vencerão a coragem e a persistência de quem busca a luz. E, acima de tudo, o amor verdadeiro é o remédio mais poderoso para feridas que pareciam incuráveis. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.